Juntos somos melhores. Rick Warren. Tema: somos escolhidos para ter comunhão. Dia 19. Acertando-nos uns com os outros. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Parem de querer ter sempre a palavra final. Em vez disso, tenham como objetivo amar os que discordam de vocês. Lutem pelo amor e não pela vitória. Jesus disse que o amor sempre vencerá. Ele garantiu isso quando saiu do túmulo. Quando você se descobrir discutindo com outro cristão, use estas orientações bíblicas. Deixe a misericórdia guiar suas respostas. Provérbios capítulo 3, versículos do 3 ao 6. Num conflito, a maioria quer apenas o que é justo, mas a abordagem de Deus não se refere à justiça, e sim à graça e misericórdia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Permita que Deus determine qual é a verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. A verdade não é determinada por sua maneira de pensar ou sentir. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Nem pela opinião dos outros. É aquilo que Deus diz. Ele é a única autoridade para interpretar toda e qualquer situação. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Busque a presença de Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Satanás quer que acreditemos que estamos sozinhos nessa batalha. Simão Pedro usou palavras violentas, espada, maldições e mentiras na tentativa desesperada de cuidar de si mesmo. Ele lutou como um homem separado de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 52. O exemplo que devemos seguir, no entanto, é o do jovem pastor Davi, que acreditou pertencer ao Senhor à batalha. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Tenha como apoio a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 15 a 16. A Bíblia diz que não devemos nos apoiar em nosso próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Pois o que parece ser certo aos nossos olhos pode estar completamente errado. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Procure a verdadeira fonte do conflito. Efésios capítulo 6, versículo 12. De acordo com a palavra de Deus, não estamos lutando contra pessoas. Nosso inimigo verdadeiro é Satanás e suas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Largue as armas humanas, segundo Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Quando tentamos suprir nossas necessidades trabalhando independentemente de Deus, temos tendência a usar o que o apóstolo Paulo chamou de armas da carne. São elas: manipulação, fofoca, difamação, ridicularização, ameaças, vergonha, murmuração, decepção e silêncio. Quando as usamos, acabamos num círculo vicioso de retribuir mal com mal. E isso é o mesmo que tentar lutar com um gambá usando o mau cheiro. Todos saem perdendo. Aprenda a usar as armas espirituais, segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A Bíblia diz que a oração é uma arma forte. Depois que vestimos toda a armadura de Deus, devemos orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Efésios capítulo 6, versículo 18. Muitos cristãos nunca pensaram em orar juntos.
quando surge uma discussão. Ainda assim, a oração nos faz pensar em quem Deus é e de quem somos filhos. Ela leva qualquer discussão a uma perspectiva divina. O perdão é outra arma espiritual. Seu poder é maior do que qualquer coisa que o inimigo possa usar contra você. Deus ordena que perdoemos os outros da mesma forma como fomos perdoados. Mateus capítulo 6, versículo 12. Para andarmos juntos, nem sempre temos de concordar em tudo. O versículo de hoje diz que concordem uns com os outros no que falam. Numa orquestra, há uma enorme diferença entre o som uníssono e a harmonia. Se todos os músicos tocassem em uníssono o tempo todo, a música ficaria bastante monótona. É a harmonia que cria a beleza da música. São diferentes músicos tocando instrumentos variados e em notas diferentes, mas todos sob a direção de um só maestro. O alvo de cada músico não é tocar mais alto que os outros, nem terminar a peça primeiro. O objetivo é que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Quando isso acontece, a música é celestial. Para pensar, lute pelo amor e não pela vitória. Versículo para memorizar. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Questão para considerar. Se há um conflito não resolvido entre você e um irmão ou irmã em Cristo, o que você fará para buscar a reconciliação?